pessoas possam fazer comentários e ele saiba escutar. Ensiná-lo muito mais a ouvir, não é? Eu já vi reuniões de supervisores com a equipe, né, onde o supervisor fala um monte de coisa, tudo que tinha para falar, e depois termina a reunião com algumas poucas dúvidas, né? O principal de uma reunião do supervisor, é claro, ele tem que passar as orientações da empresa, mas ele tem que criar um clima de ouvir. Quando o supervisor aprende a ouvir a equipe, você começa a ter um diferencial. O principal trabalho de relações trabalhistas, que eu acredito, é ensinar o supervisor a ouvir a equipe. Não é negociar com o sindicato, porque quando você está negociando com o sindicato, você está atuando na consequência. Quando você conversa com o supervisor e o ensina a ouvir a empresa, a fazer uma reunião onde ele faça as perguntas que levem as respostas. É muito mais importante fazer pergunta do que falar, né? Ele faça as perguntas daquilo dali. Então, a minha experiência, seja trabalhando na Vale, no Grupo Vale, seja ministrando treinamentos, é que o mais importante é você. Como eliminar isso daí é você ensinar o supervisor a ouvir. Problemas, gente, conflitos sempre vão existir. Você não vai acabar com os conflitos, né? Agora, o supervisor tem que ouvir. E quando ele ouve, ele começa a também se preocupar mais com as explicações, né? Em explicar das pessoas o porquê, em orientar individualmente os empregados. A conversa separada do supervisor com um empregado, aquilo dali é extremamente importante. Ele se sente considerado. E eu lhes afirmo, com certeza, isso reduz muito os conflitos existentes nas empresas. E quando você reduz os conflitos existentes na empresa, você vai ver que a consequência, que os problemas que chegam no sindicato é muito maior. Eu já fui chamado para algumas empresas, não muitas, mas algumas empresas que eu fui, né? Falar, o sindicato aqui é uma merda, o sindicato aqui é muito ruim, o sindicato os supervisores o tempo todo faziam com que os empregados alimentassem os, os sindicalistas de problemas, né? Então, nós temos que lidar com o conflito dentro da empresa. Isso não é substituir o trabalho do supervisor, é isso daí. E eu considero isso, tá, Magda, o principal desafio de relações trabalhistas, né? E repito sempre, as empresas que estão conseguindo lidar com isso estão conseguindo saltar de patamar, né? Então, quando você consegue que o supervisor saiba escutar a equipe, que o supervisor saiba dar conselhos, não vou dizer que você resolve tudo, mas você reduz a maior parte desses conflitos. Aonde existe um diálogo entre a equipe e o supervisor, o primeiro nível de liderança, você tem menos conflitos, né? Isso daí, gente, quando eu falo em relações trabalhistas, quando eu tenho a minha equipe de relações trabalhistas, isso é o mais importante que eles têm que fazer, né? Agora, muitas vezes o responsável por relações trabalhistas na empresa, ele fica muito mais nas salas do que na área operacional. A mesma coisa é o relações trabalhistas. Ele tem que ouvir as pessoas, tem que gostar de ouvir as pessoas, gostar de conversar, saber ouvir, né? Ele vai para a área não para falar, mas para ouvir, saber fazer as perguntas para que tenha as respostas que são interessantes para ele, tá? De tudo que eu tinha para falar é isso daí. Fazendo uma propaganda, o Cláudio também é autor deste livro, né? Vai sair a segunda edição deste livro. Opa, peraí, não vai dar não. É, Que não é estamos vendo não. Relações Trabalhistas e Sindicais, Teoria e Prática. Está esgotado a primeira edição, né? Foram 50 autores, coautores, que participaram disso aqui. E o primeiro capítulo do livro é justamente esse, está entendendo?
a força da liderança, né? Aqui nós temos 7 artigos que foram escolhidos, que eu ajudei a escolher quem fosse falar. Abre, o primeiro é do Eli Moreira, Eli Gonçalves Moreira. São 7 artigos que falam da força do líder, do papel do líder em relações trabalhistas, né? Desculpa, eu não consegui pegar o nome da colega aí do GRTB. Temos mais duas pessoas aqui que também queriam comentar. Tem uma ali que você então, tinha dado o eu microfone. não peguei o nome da colega do GRTB aí, desculpa. É Luciana. Luciana, não peguei o nome. Agora já sei o nome da Luciana. Luciana, isso daí é o que a gente tenta falar o tempo todo no GRTB também, tá entendendo? A gente tenta mostrar para as pessoas isso daí, né? Então, como fazer isso daí? Não é fácil. Dizer que é fácil não é fácil, tá? Mas é fazer com que o supervisor consiga ouvir os empregados. Esse é o maior desafio de relações trabalhistas e que vai diferenciar as empresas. Vamos lá, 2 perguntas, 2 comentários. 2 comentários. Quem é que estava ali que queria falar? Juan. Juan. Boa tarde. Todos me ouvem? É porque é estranho ouvir, né? Meu nome é Juan, eu participo do grupo RH Legal junto à doutora Magna, foi minha professora no MBA. E hoje atuo numa empresa de meio ambiente. E aí eu queria compartilhar com vocês um case, mas antes disso eu queria sintetizar o que o André falou aqui muito bem, dizendo o seguinte, que a pergunta foi qual na nossa opinião, qual seria a melhor prática. E aí é algo que eu estou há 2 meses nessa empresa que eu estou atualmente, que é a Horizon, e uma primeira sugestão, na primeira reunião gerencial que nós tivemos lá, foi a gente cultivar a prática do feedback, que é, de uma forma sintética, falar tudo isso que o André perfeitamente explanou para a gente aqui de uma forma bem esclarecida para todos nós, que é justamente isso, é aquela parte, é o líder estar mais próximo do liderado, né? De uma forma que ele consiga esclarecer ao liderado o que a gente vai fazer. Eu participei aqui logo no início aqui dessa brincadeira que a gente fez, né? Dessa questão. E assim, foi muito angustiante você continua fazendo, só que você não sabe o que você está fazendo. Então, acho que a função principal de cada líder, seja ele supervisor, seja ele até um analista que tem um estagiário, a qual ele lidera e treina, o papel do líder é primeiramente esclarecer o que você espera do seu liderado. Então, o feedback é mais ou menos isso, é você esclarecer para o liderado o que você espera dele, porque a gente entende que todos os liderados, na verdade, muitos de nós chamamos o nosso time de time mesmo, né? A nossa equipe de time. Então, se é um time, todos jogam, só cada um joga numa posição, um é lateral, o outro é atacante, sintetizando de uma forma, trazendo para o futebol, é mais ou menos assim. Então, o que eu espero de um lateral, o que eu espero de um meio, o que eu espero de um analista? E o feedback, na verdade, é isso, é você tá passando para ele, olha só, cara, realmente você tá você não tá fazendo aquilo que eu espero de você. E eu acho que essa é uma cultura, uma prática que, adotando, eu acho que facilita muito a questão. E aí eu trago um case, rapidamente, eu não vou delongar muito não, gente, sei que tomando tempo, mas eu trabalhei numa empresa no departamento de Labor Litigation, e a gente teve um caso muito real, a gente teve muitos... Eu fui preposto nessa empresa lá no Nordeste, lá em Mossoró, compartilhei com alguns colegas aqui, e algumas vezes que eu ia para lá, a gente foi notificado e a gente perdeu muito em danos morais, porque a gente tinha um gestor que ele era de descendência portuguesa, ele era português, e lá no Nordeste, né, o povo muito acolhedor, já temos aí o português, o europeu, que já tem um perfil mais fechado, e por uma falta de treinamento desse gestor, a gente quando a unidade precisou ser fechada, naquela crise do petróleo e tudo mais, a gente teve muitos processos, e muitos processos a gente perdeu danos morais. Por quê? O comportamento dele era diferente, e uma termologia que ele falava, que lá em Portugal era muito comum, e aí por uma falta de treinamento, que era, lá em Portugal, as moças, né, são chamadas de raparigas. Aí você imagina um gestor chamando isso no Nordeste, né? Sai daqui da minha sala, vá para fora da minha sala, rapariga. Nossa, eu fui numa audiência em que a reclamante chegou e chorando aos prantos.
ele mandava eu sair da sala dele, sai para fora da minha sala, rapariga. E aí, poxa, eu entendia, quem entendia o contexto, falava, não, no país dele era daquela forma. Mas uma falta de um treinamento para esse gestor, para estar nessa localidade, ocasionou aí um passivo trabalhista, muitas das vezes, que a gente nem conseguiu mensurar, porque danos morais, em alguns casos, é até imensurável, né? É só essa contribuição, eu agradeço aí o pessoal. Bom, a gente só tem mais tempo de um comentário. Você que queria falar, não é? Ou tem uma pessoa lá atrás? Você? Que a gente já está no limite. Olá, boa tarde. Vou ser breve, né? Porque eu já falou que está no limite, já sei que é para ser breve. Meu nome é Débora, eu sou instrutora do SENAC, mas eu também atuo em RH em empresas. E uma das empresas que quando eu comecei a atuar foi muito interessante, tem muito a ver com a fala dele ali, que me lembrou demais essa situação. Eu tenho por hábito entender o que a diretoria quer e antes de fazer reunião com a gestão, eu vou para o operacional entender o que eles pensam. E no primeiro dia que eu estava chegando numa determinada empresa, quando eu terminei de me apresentar e falar que eu estava na disposição deles e tal, fiquei do lado de fora esperando para ver se alguém ia me procurar e uma pessoa de mais ou menos 2 metros, que era uma equipe bem operacional, chegou do meu lado e falou assim, é você que vai me roubar agora? Aí eu tive um baque, né? Como assim? Não, de forma alguma. E aí, dali, eu já entendi que existia uma carência de informação sobre o que acontece dentro da empresa. E o primeiro passo da minha gestão nessa empresa foi de ensinar para eles o que a empresa espera deles e como a empresa estava contribuindo com ele, o que ela estava pagando para ele, ensinando cada linha do contra-cheque dele. Isso fez toda a diferença. Nós caímos de 30 ações trabalhistas por ano para 2 por ano. E isso é o que faz a diferença. O funcionário entender que você está querendo que ele entenda o processo e não que está fazendo ele engolir o que tem. Tá? Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em algumas empresas, a gente tem um profissional que o de relações trabalhistas nem sempre é aquele profissional que está junto dos profissionais diretamente. A gente tem, por exemplo, um business partner ou um analista de treinamento e desenvolvimento, são aqueles que estão mais próximos. Como é que vocês veem, como é que seria esse trabalho entre o analista de relações trabalhistas e esse analista de recrutamento e seleção, treinamento ou desenvolvimento? Que dica você daria? Como é que a gente poderia fazer esses dois profissionais estarem mais alinhados para que um pudesse trabalhar junto do outro, para que tivesse mais harmonia, que os juntos pudessem fazer esse trabalho mais próximo? Porque às vezes eles não sabem nem quais são os processos trabalhistas, eles não sabem nem quais são os problemas que a empresa está tendo, ou o jurídico também não conversa com as áreas. Então, às vezes, ninguém se fala, ninguém sabe qual é o problema e a história bomba de um lado e o outro lado do RH não sabe. Então, o que vocês dão de dicas para a gente, como profissional de RH, de uma forma geral, poder solucionar isso? Acho que é um bom ponto, viu? Porque isso é uma preocupação constante. Então, a gente procura estar muito próximos dos BPs, né? Dos business partners, dos parceiros de RH, porque existe isso sim, na verdade, são atividades complementares, né? Eles precisam ter um conhecimento muito claro do papel de relações trabalhistas, né, de que forma eles podem trazer dados também, indicadores das áreas, para que nós possamos atuar junto com eles. Eles não ficam fora desse processo, eles são parte importante nesse processo porque eles são o elo com as áreas. Então, eles são desafiados constantemente para nos trazerem esses dados, essas informações, para que a gente possa atuar em conjunto. Tá? Isso é um trabalho, eu tenho na Globo, nós temos quinzenalmente um encontro com todos os BPs, que nós temos uma pauta para discutir exatamente os temas, que sejam questões legais que vão impactar na empresa ou questões de sindicato que nós trazemos para compartilhar com eles e aí eles têm a oportunidade também de trazer a percepção. Dali saem sempre planos de ação para que a gente possa atuar nas áreas. Tá? André, você quer complementar? A maior parte dos profissionais de recursos humanos, né, ele não privilegia esta questão de relações trabalhistas. Né? Ele gosta de desenvolvimento,
de estar trabalhando junto com os gerentes, de mudança cultural, etc, etc. Mas este tema ele não gera tanto interesse nos profissionais de de recursos humanos, desculpa. Os profissionais de recursos humanos não gostam tanto deste tema de sindicato, questão legal e outras coisas mais. Eu acredito que você tem que ter. Se o profissional de recursos humanos gostasse disso, tudo bem. Mas se você deixa isso aberto para que cada um faça um pouquinho, eles privilegiam outras atividades e essa atividade não faz. Eu acredito piamente que a empresa tem que ter profissionais dedicados para estar cuidando